Desjudicialização do processo de execução. O que isso significa? Como que funcionaria na prática? Quais as preocupações relacionadas? Assista esse vídeo até o final que o professor Aldo Aranha de Castro, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e eu vamos te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Tiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, muitas vezes com a cooperação aí de amigos que são grandes professores de direito também, como é o caso do professor Aldo Aranha de Castro, que hoje conversa com a gente sobre a ideia de desjudicialização do processo de execução. E isso, em geral, já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho até para ficar sempre a par das novidades que a gente traz para cá. É uma honra receber hoje aqui no canal para conversar comigo meu grande amigo, grande professor de processo, professor Aldo Aranha de Castro, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Eu vou te contar que você pode aqui ver os contatos do professor Aldo, o currículo dele na descrição do vídeo aqui embaixo, e ele vai contar para a gente hoje o que é a desjudicialização da execução, tema do momento, né, que é muito interessante, que o professor Aldo tem estudado, tem pesquisado. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua disponibilidade, professor Aldo. Afinal de contas, o que é desjudicialização da execução civil? Olá, professor Tiago, boa tarde, bom dia, boa noite, né, para vocês que estão nos assistindo. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje com você no seu canal, ter recebido esse convite gentilmente feito para a nossa pessoa falar um pouquinho sobre a desjudicialização da execução, conversar um pouco mais, é um motivo de grande satisfação, é uma alegria. Digo que tenho uma admiração muito grande pelo professor Tiago, e aqui estamos hoje para conversar um pouquinho sobre esse tema que tem sido o tema do momento e, ao mesmo tempo, dado tanto a falar. Então, nós temos uma preocupação quando nós falamos da ideia da desjudicialização da execução. E aí a gente já, inclusive, escreveu um artigo, um capítulo de livro, exatamente nesse sentido, dos novos rumos daquela efetividade da tutela executiva. Será que esse seria um dos mecanismos para se concretizar um acesso à justiça? Aquele tão sonhado acesso à justiça, acesso à ordem jurídica justa, como o professor Kazuo Watanabe acaba tratando sempre, inclusive na obra dele, profunda sobre o tema. Então, nós tratamos um pouco sobre a ideia da desjudicialização da execução. É inspirado no direito português e temos hoje o projeto de lei 6204 de 2019, que é inclusive da senadora sul-mato-grossense Soraya Tronic, que acabou trazendo para esse ambiente brasileiro o debate, a discussão acerca da desjudicialização da execução. Então, é importante a gente entender o que é o tema, é importante nós entendermos para que serviria e se realmente ele seria o mecanismo mais adequado. Esse projeto ele foi trazido como inspiração dos debates doutorais da professora Flávia Pereira Ribeiro, lá em Portugal, e nessa análise que ela teve entre o direito brasileiro e o direito português, e o que poderia ser feito em relação ao direito português para garantir uma efetividade naquela execução. Nós temos, dentro do estudo do direito comparado, e nesse caso em peculiar, do processo comparado, nós temos que trazer um debate acerca do que seria o melhor para o futuro do processo, o que seria o melhor para a busca da satisfação. Porque nós temos, inclusive, o professor Tiago participou conosco na Universidade Federal de um debate sobre a eterna busca pela satisfatividade da tutela executiva. E a gente sempre busca mecanismos que possam atingir, que possam alcançar um resultado prático melhor, um resultado prático que, de fato, traga a concretude daquilo que eu queira. Como o professor Fred Didier bem sempre menciona, a realização da prestação devida. Então, eu preciso buscar não simplesmente ter aquela sentença mais linda do mundo, aquele resultado mais positivo, mas eu preciso que esse resultado seja efetivado no mundo concreto. E aí, uma vez que a gente passa essa apresentação do que seria
necessário, que é a busca pela concretização do acesso à justiça e a efetividade realmente da tutela jurisdicional, nós temos um dos mecanismos que seria essa desjudicialização da execução. Hoje nós sabemos que dentro de um processo de conhecimento que me gera uma sentença e que há o trânsito em julgado, eu tenho o cumprimento de sentença, que trouxe pontos positivos com o Código de 2015. Só que, além disso, nós temos outros mecanismos, e nós temos desde 2005, em razão disso, a ideia do processo sincrético, diferente daquela dualidade de ações que até então nós tínhamos e que se baseava em diversos ordenamentos também como parâmetro para o seu desenvolvimento. Agora, nós temos então essa ideia do processo sincrético, sem contar também a ideia do próprio processo de execução, que eu costumo sempre chamar de ação de execução, porque nós iniciamos desde o início com a petição inicial e executiva, e aí nós temos, então, dentro dessa ideia, a hipótese de judicialização. E o que seria essa desjudicialização? Seria tirar o ambiente da execução do Poder Judiciário e atribuir a um terceiro, levar a uma terceira pessoa para poder fazer essa questão executiva, a um agente de execução. E aí já entramos em alguns aspectos que começam a preocupar. Quem seria esse agente de execução conforme o projeto de lei nos trata? O tabelião de protesto. Ou seja, eu atribuiria a uma função cartorária aquela questão que antes nós tínhamos no Poder Judiciário. Um primeiro erro que havia nesse projeto e que, infelizmente, já foi suprido com os ajustes, era que inicialmente se falava em obrigatoriamente eu passar para o cartório a execução. E aí já vinha diversas pessoas, diversos doutrinadores, professores Gisele Welch, por exemplo, do Rio Grande do Sul, tratando no mesmo pensamento, no mesmo sentido que o nosso, pela inconstitucionalidade, em razão exatamente do que eu acabei de mencionar para vocês, do acesso à justiça. Eu não posso privar que uma pessoa tenha o acesso ao Poder Judiciário, e aí simplesmente eu remeteria os autos todos, aquela decisão transitada em julgado, para que um cartório de protesto pudesse fazer, através do tabelião de protesto, pudesse fazer aquela execução. Então, esse daí era um ponto que vários criticavam, nós éramos uma dessas pessoas que fazia a crítica dentro dessa questão da constitucionalidade, e isso daí, dentro dos primeiros debates que ocorreram, modificou-se. Pelo menos nesse primeiro momento, colocou-se, então, a alteração de que pode direcionar ao tabelião de protesto. Então, eu posso continuar permanecendo no judiciário. Ou seja, a questão constitucional aqui foi suprida, aqui eu já não tenho mais essa preocupação. Mas outros tantos pontos nós temos ainda. Por exemplo, a ideia do tabelião de protesto ser o responsável pela execução. Quantos problemas isso daqui poderia trazer? Só o tabelião de protesto? Quantos tabeliões de protesto nós teríamos no Brasil? Será que dando conta do cartório, dando conta da execução seria suficiente? Como nós faríamos em relação à assistência judiciária? Como nós faríamos em causas cujo valor de execução são pequenos ou relativamente pequenos? Falo isso porque às vezes o valor pode ser pequeno, se a gente quantificar em valor, mas para aquela pessoa que está necessitando daquele valor, é um valor muito grande. Então, a gente vai quantificar causas até 1.000, causas até 10. Isso são coisas que às vezes nós deixamos ainda em aberto. E isso é preocupante, porque nós não sabemos até que ponto nós vamos conseguir avançar e quando chegar lá, na parte prática mesmo, sem saber o cartorário, o tabelião de protesto, é o termo técnico. O tabelião de protesto, ele vai dar a mesma atenção para aquela execução de R$ 500 ou do que aquela execução de R$ 1.000.000, porque eu vou ter o retorno em cima dos 500 ou o retorno em cima de 1 milhão. Qual delas será que vai ter uma atenção, uma tratativa mais especial por parte desse tabelião de protesto? Essa é uma pergunta que a gente às vezes fica em aberto, a gente fica quase que sem resposta, exatamente porque o procedimento voltado somente para uma figura, somente para um agente de execução,
talvez não seria o modo mais adequado para nós desenvolvermos esse tema. Outras figuras, o professor Paulo Lucon, por exemplo, e alguns outros autores mencionam, concordo com eles, o advogado seria uma figura interessante para o desempenho desse papel de agente de execução. Então, eu teria diversas possibilidades de termos pessoas capacitadas que possam desempenhar um papel, que possam chegar a colher aqueles frutos como execução. De início se debatia, será que o juizado especial civil vai ou não vai? Falava-se que não ia. Falo, peraí, gente, se nós estamos tratando de uma ideia em que nós precisamos desjudicializar, então eu estou discutindo um fenômeno. E esse fenômeno da desjudicialização não serve somente para a vara civil comum, então serviria para o todo. Então, são diversos pontos, diversos aspectos. A professora Flávia Pereira Rio, ela também trata bastante essa ideia, esse debate da desjudicialização. O professor Heitor Sica, da Universidade, professora Flávia Pereira Rio, da UERJ, professor Heitor Sica, da Universidade de São Paulo, também debate muito esse tema, tanto que ele tem um grupo de pesquisa no Observatório da Execução Desjudicializada. E aí nós precisamos, então, dentro disso, compreender essa ideia, entender que nós precisamos dar passos à frente, nós precisamos ter mecanismos que se somem. Nós não podemos ter aqueles mecanismos excludentes para uma prestação daquele acesso à justiça, para uma prestação da tutela jurisdicional. Então, um primeiro ponto que nós entendemos como importante é a conscientização da sociedade, levar a sociedade, poder passar para ela o que ela pensa, passar para ela aquilo que nós pensamos, passar para ela o que é aquele instituto, explicar que nós temos pontos positivos, que de repente eu não vou alongar tanto um processo, mas isso deixar aquela opção entre eu poder ou não ingressar mediante desjudicialização. Então, ingressar ou não junto ao tabelionato de protesto para poder pedir e buscar a desjudicialização. A essa altura, a gente fazer tanta pergunta, a gente precisa, na verdade, desenvolver, acompanhar esse projeto e buscar algumas respostas. E isso é importante sob a perspectiva comparatística. Então, nós, fundamentando em alguns sistemas, como Portugal, que foi de onde trouxe a inspiração, mas não, talvez, e aí a opinião nossa, restringindo a somente esse sistema. Nós temos na França, nós temos na Itália algum procedimento um tanto quanto diferente. Na Espanha, nós temos um sistema que meio que se aproxima ao do Brasil, mas com algumas particularidades. Então, dentro disso, nós buscarmos, de fato, algumas peculiaridades. A Alemanha ela tem um sistema de agente de execução, mas esse sendo um funcionário judicial que ele é pago pelo erário público. Então, eu tenho essa ideia, eu tenho essa especificação, talvez uma ideia relacionada um pouco mais próxima ao Poder Judiciário, não que o tabelionato de protesto seja tão distante, mas um pouco mais próximo ao Judiciário, com outras pessoas que possam desempenhar esse caráter do agente de execução. Isso talvez seria importante para que nós tenhamos, dentro dessa desjudicialização, uma forma de convivência harmônica, de convivência pacífica, para, de fato, buscar os resultados que nós pretendemos, buscar aquilo que se objetiva quando eu ingresso com uma ação, quando eu faço o desenvolvimento do procedimento, que é chegar a uma resposta daquela tutela jurisdicional de modo satisfatório. A gente vê que com a desjudicialização em Portugal, os processos e o número de ações que foram demoradas diminuíram. E o número de ações que foram desjudicializadas contribuíram para a diminuição, inclusive, do número de processos lá. Então, alguns dados, inclusive nos sites oficiais de Portugal, nós conseguimos visualizar essa questão. Então, nós precisamos pensar que essas obrigações, ou melhor, que essa desjudicialização pode atingir as diversas formas de obrigação. Não somente, talvez, naquele ponto específico que hoje o projeto fala, mas trazendo o ambiente, traga uma amplitude. Desjudicializar, não adianta eu desjudicializar uma parte, ou desjudicializar um pouquinho, e não desjudicializar o resto.
porque também pelo projeto se falava, vai desjudicializar, mas aqueles processos que já estão correndo, você tem a opção de ir ou não ir. Será que eu vou arriscar uma execução que já está em curso para poder ir para fazer essa mesma execução no cartório? Provavelmente não. Então, eu dar a opção como um todo e começar a sentir o mecanismo, conscientizando a sociedade, esclarecendo aos advogados essa questão, isso é importante, isso é de fato relevante para a gente poder fechar essa pesquisa. Então, o que eu posso passar para vocês e que talvez ainda resta de indagação é se o Brasil vai ter essa maturidade da nova sistemática em razão de diversos fatores. Primeiro, nós somos um país com um pouco mais de 200 anos, desde a época de 1822 e 500 anos desde o descobrimento. Ao passo que países, vamos imaginar Portugal, nós temos uma universidade como a de Coimbra, que tem bem mais do que isso só de anos de universidade. Então, de debates, quanto mais anos nós temos de debate, de conversa, de diálogo. Então, em razão disso, eu falo que é importante nós pensarmos, é importante essa reflexão, é importante nós visualizarmos essa experiência do direito comparado, não simplesmente para falar que a lei em determinado país é assim e a lei no Brasil é assado, mas sim para nós termos uma conscientização realmente sobre a perspectiva comparatística, verificar aquilo que acontece no sistema, entender o ordenamento de determinados países, para saber se nós temos essa questão possível de ser adotada no Brasil e se ela vai funcionar. Talvez com respostas relacionadas a promoções de políticas públicas, para esclarecer à população vantagens, desvantagens, de repente, desse sistema, e ainda nós temos muito a fazer. E esses debates aqui a gente faz mais no sentido de uma provocação, porque esses debates estão acontecendo. Pode ser que eu falei alguma coisa para vocês aqui agora, amanhã, quando a gente verificar alguma atualização do projeto de lei, já cai por terra. E esperamos que esses pontos que caiam por terra sejam aqueles pontos que hoje ainda preocupam e que possam, de fato, chegar a essa efetivação do acesso à justiça. Então, professor Tiago, eu acho que dentro do que nós nos propusemos a falar era mais ou menos o recadinho que nós tínhamos a passar para vocês todos, para vocês todas, e fico à disposição também nas redes sociais, e-mail, para que possamos esclarecer quaisquer pontos de dúvida sobre esses, sobre os temas de processo que nos são tão atrativos, né, professor Tiago? Agradeço demais essa oportunidade. Na verdade, eu que agradeço, muito mesmo, e eu vou meter a indiscrição de me aproveitar da oportunidade honrosa da participação do professor Aldo, que eu vou fazer uma perguntinha aqui de caráter bem pragmático para quem nos assiste, que às vezes é um tanto quanto mais iniciante, de maneira assim, simples, puder explicar também. Quando a gente está falando da desjudicialização da execução, em termos práticos, assim, o que se pretende, imaginemos o titular do cartório de protesto, ou então, eventualmente, o advogado, o que se pretende é que esse agente de execução, quem quer que seja, ele tenha acesso aos sistemas, que são sistemas fruto de convênios que foram realizados pelo Judiciário e coordenados pelo CNJ. Hoje seria isso, por exemplo, Sisbajude, Renajude, até CCS do Bacen, é esse tipo de coisa que se cogita na prática. Essa é uma parte da pergunta. E outra parte da pergunta a gente tem visto na rotina forense, sempre que há constrição de algum direito, e até aqui esclarecer que eu estou falando daquilo que me parece que é estatisticamente mais comum, que é a execução por quantia certa. A gente também tem um outro problema, que é das execuções de obrigações específicas, né? Mas aqui me preocupando em relação àquilo que parece que é estatisticamente mais comum, que é sempre que há, quase sempre que há constrição de algum bem ou valor, há uma afirmação de empenhorabilidade. A ideia seria de que essa arguição de suposta empenhorabilidade, ela seria dirigida ao próprio agente de execução, isso precisaria ir para o Poder Judiciário? Qual que seria a ideia em relação a isso? Primeiro, o que é que se outorga ao agente de execução e defesa do executado, ela seria dirigida para quem, professor? Então, vamos lá, nesses dois momentos, né, a primeira questão lá do Sisbajude, por exemplo, do Renajude, imagino que dentro do que foi proposto, dentro dessa proposta apresentada, nós teríamos, então, um direcionamento para o próprio agente de execução,
nesse momento, eu não posso falar advogado, embora eu entenda que até o fim do projeto deva ser uma das figuras profissionais como agente de execução, mas, então vamos trabalhar com quem seria hoje? Tabelião de protesto. Então, o tabelião de protesto teria o acesso a esses sistemas para poder fazer realmente o levantamento, seriam mecanismos para ter essa parceria, senão não vai funcionar. Eu quero tirar do judiciário, mas o judiciário ele vai me limitar porque eu vou parar aqui e não vou ter daqui para trás. Então, seria um dos momentos, seria uma das situações em que nós poderíamos fazer. A segunda situação seria essa de nós termos realmente mecanismos e a partir do momento que o agente de execução tiver essa função a ele investida, eu imagino que nós tenhamos até depois, às vezes, alguma outra discussão sobre ser ou não ser jurisdição, como nós vemos em outros institutos. Mas nós temos essa questão de se eu tenho um bem penhorável e se essa execução desjudicializada está fazendo toda fora do judiciário, e sim através do tabelionato de protesto, então eu tenho também essa possibilidade de alegação da impenhorabilidade lá. E aí depois algum outro mecanismo de frustração ou algum vício, aí sim eu recorreria ao judiciário, até porque eu não teria o poder de império, né, lá dentro do tabelionato de protesto para dar uma decisão, para condenar, para impor algum tipo de multa. E dentro dessa questão, talvez, aí pensando já sobre o prisma prático, e principalmente com a preocupação que aquela lei 14.195 nos trouxe, talvez com o tabelionato de protesto, se funcionar, e aí não vou falar mais tabelionato, agora eu já falo no sentido geral, com o agente de execução, sendo figura capacitada, competente para tal, e realmente funcionar, imagino que a gente possa trazer uma tranquilidade, ou pelo menos menos preocupação, naquela ideia de prescrição intercorrente que nós temos lá na 14.195, que pune, a meu ver, um exequente que é cuidadoso, o advogado do exequente que é zeloso, para acabar com aquelas execuções. Fala-se, legal, nós vamos extinguir execuções que não vão dar resultado. Mas se eu não tiver esse zelo e não tiver esse cuidado, já ia ser extinta pelo código anterior, pela ideia anterior da prescrição intercorrente, desculpem, nem pelo código, pelo que nós tínhamos antes dessa lei 14.195 de agosto de 2021. Então, com essa lei, talvez essa ideia da desjudicialização ganhe até um pouco mais de força por ter, de repente, a atribuição dos cartórios, tirar aquela preocupação do judiciário de ter que fazer praticamente o todo, desde o início até o fim daquele procedimento, e deixaria concentrado nos agentes de execução a figura somente da execução, da busca pela satisfação. E talvez nisso a gente ganhar algum tipo de celeridade, algum tipo de otimização prática daquele resultado, e aí colher os frutos que são necessários. Então, basicamente, não sei se respondi a tudo que o professor perguntou, mas creio que seja isso. Respondeu, muito obrigado, muito interessante. Queria agradecer muitíssimo a generosidade do professor Aldo e a demonstração de amizade por dispor de seu próprio tempo para vir conversar aqui conosco. Eu espero que você que nos assiste também tenha gostado desse tema que é tão relevante, tão atual. Eu queria convidar você que nos assiste a contar para a gente aqui nos comentários de onde é que você assiste, o que é que você faz e qual a sua opinião sobre esse tema que é tão controvertido. Tem espaço aí para desjudicializar a execução? Não tem? O que é que a gente precisaria fazer? Então, de onde você nos assiste, o que é que você faz e qual a sua opinião sobre esse tema? Eu também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui. E também queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever aqui no canal, para clicar no sininho, dar o seu joinha, para seguir a gente lá no Instagram, porque isso é muito importante para que a gente continue produzindo esse material, tá bom? Até mais, tchau, tchau!